A paz do Senhor Jesus Cristo. 3 João, amados, versículo 4. Nós vamos continuar com o tema que temos falado e temos visto que é soberana mesmo, né, amados? A confirmação soberana de Deus, a manifestação soberana de Deus, a glória de Deus. 3 João, versículo 4. Estamos na parte 3 do tema, mover soberano. 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, andar na verdade é um trajeto. Andar na verdade é permitir com que o Senhor continue sua obra em nossas vidas. Sabe, todo mundo quer ir para o céu. Perguntar para alguém assim, você quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Mas para ir para o céu, é preciso compreender, amados, que Deus tem obras constantes para fazer dentro de nós e através de nós. Agora há pouco a nossa irmã missionária Shirley falou sobre a importância, né, de usufruirmos do sangue de Jesus, né? Olha o que diz lá 1 João, pega lá 1 João, está em 3 João, vai para 1 João, né? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz bem o C, bem no início do versículo. Esse C indica uma condição. Você sabe que o sangue de Jesus é oferecido por todos os homens. Deus ama a todos. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que diz ali, amados? Ali diz assim, ó, se confessarmos o sangue de Jesus nos purifica. Amados, uma coisa perigosa é ter por certo o sangue de Jesus. Como se nós pudéssemos, vamos esconder debaixo do sangue de Jesus. Ter por certo, garantido. Não, o sangue de Jesus é aplicado sobre pessoas que estão confessando o pecado com a intenção de abandonar. O sangue de Jesus não é aplicado, não é automático. O sangue de Jesus, ele é uma resposta a um coração arrependido. Um coração que não está arrependido do seu pecado, ou que não perdoa pela fé os seus inimigos, pode clamar o sangue, não vai acontecer nada. Sabe, amados, uma coisa importante, nós temos que perder todo o misticismo. Há muito misticismo no meio evangélico. Sabe, uma coisa assim, como se o sangue de Jesus fosse algo místico. Não, você compreender que o sangue de Jesus é uma resposta e é aplicado sobre um coração arrependido, que medita na palavra e reconhece os pecados. Aí está. Em Isaías 35:8 diz que é um caminho santo, puro, que o mundo não passará por ele. Então, quando nós, diz a Bíblia em Romanos 2:4, temos um coração impenitente. O que é um coração impenitente? É um coração que se recusa a se arrepender, largar o pecado e se recusa a perdoar. Esse é um coração impenitente. Muitos podem dizer assim, de uma forma mística: ó Senhor, cobre-me com o teu sangue. Ou dizer de uma forma mística assim, tem misericórdia, Deus. Não. Deus não tem misericórdia se não houver arrependimento. A misericórdia de Deus é oferecida a todos, mas sem arrependimento o pecado vai continuar. E aonde há pecado não há sangue. Por isso nós precisamos compreender que as coisas falam de culto racional. Não culto emocional, mas culto racional. Por quê? Porque tem que haver entendimento. O sangue de Jesus foi derramado por quê, irmãos? Por causa dos nossos pecados. O sangue de Jesus foi derramado pelos nossos pecados. E ele é aplicado onde há o desejo de sair do pecado. Então isso é uma coisa importante. A qualquer momento nosso coração pode parar de bater. Mas se nós não estamos arrependidos ou decididos a perdoar a todos, nós não estamos salvos.
O sangue não está aplicado. A Bíblia diz assim, em todo o tempo sejam alvas suas vestes. Qual é a única coisa que pode lavar as nossas vestes, irmãos? É o sangue de Jesus. E não falte o azeite na sua cabeça, que é a unção. Amados, sabendo que a qualquer momento o Senhor Jesus vem, sabendo que a qualquer momento nosso coração pode parar de bater, aqui está a grande sabedoria. Irmãos, semana após semana, estamos diante dessa palavra, como disse a missionária Shirley, ouvindo uma palavra sadia, uma palavra como Pedro, Paulo, João pregavam, e não desanimar. Aqui está a grande sabedoria. Aqui está realmente a maior sabedoria. Permitir que a graça continue trabalhando em nossa vida e não interromper isso. Amados, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mateus 24, 12, 13. Agora eu digo, quantas coisas acontecem, irmãos, desde o momento que nós levantamos a mão para receber o Senhor Jesus Cristo, até o dia que o Senhor nos leva. Quanta coisa acontece nesse meio de tempo para nos tirar desta palavra. E grande sabedoria está o que, irmãos? Colocar essa palavra em primeiro lugar. O Salmo 138, versículo 2 diz assim, que Deus colocou a sua palavra acima de tudo o seu nome. Se Deus colocou em primeiro lugar a palavra, e no centro do jardim era a árvore da vida, que é a palavra, precisamos compreender o seguinte, irmãos. Quando nós, por qualquer motivo, nós colocamos a palavra de Deus em segundo lugar, nós não somos sábios. Olha, se você for conversar com uma pessoa, ela vai ter explicações. Vai ter explicações. Ou porque ela não está se unindo com os irmãos, não está meditando na palavra, passou aquele dia tão corrido, tão bagaço. Estou bagaço, nem força para ouvir os áudios. Pastor, eu estou chateado com alguma coisa. Pastor, eu estou triste porque a bênção não veio. Pastor, eu fui na igreja e ainda não sarei. Quantas coisas querem nos fazer parar e desistir? Irmãos, melhor é o fim do que o começo. O que adianta, irmão, começar bem, comprar uma Bíblia, reconhecer Jesus como Senhor e depois no meio do caminho parar? Você sabe, quando Jesus ressuscitou, ele chamou os discípulos para orarem até o Pentecostes. Então ele ressuscitou no domingo, dali 40 dias haveria o Pentecostes, 50 dias, 7 semanas, e ele falou, orem que eu vou derramar o meu Espírito. Irmãos, ele apareceu para 500 irmãos, no dia de Pentecostes tinha 120 lá, então 380, olha, quase que 70%, 80% existiram em 7 semanas. Em 7 semanas foi diminuindo. Veja a batalha espiritual. Irmãos, você não imagina a batalha espiritual, o quanto o demônio vibra por cada centímetro que ele ganha na nossa vida. Irmão, quando a pessoa está um pouquinho mais fria, sabe aquela pessoa que tinha ânimo para meditar na palavra, tinha ânimo para orar, evangelizar e não tem mais, ele perdeu o terreno, ele retrocedeu. Então vamos dizer assim, eu declaro guerra ao diabo e batizo nas águas. Depois, com o tempo, eu vou avacalhando. E o inimigo vai ganhando terreno. Irmãos, não é sabedoria eu me tornar morno, porque Deus vai aumentar os mornos, né? Quando nós falamos deste mover soberano, desse trabalhar de Deus diário em nossa vida, eu estou falando de algo que não é luxo, é sobrevivência. Uma pessoa perguntou para outra assim, pastor, irmã, né, por que eu devo congregar com os irmãos? Perguntou. Aí ela respondeu assim, por que você deve almoçar? Para de almoçar, você vai morrer. Para de comer, você vai morrer. Dá para entender isso? Ai, coisa chata. Põe o garfo lá no prato. Traz na boca, mastiga, engole. A pessoa não entende o porquê se alimentar. E não entende o porquê meditar na palavra, continuar
crendo. Irmãos, porque tudo faz nós desacreditar. O inimigo ele pega pesado, muitas vezes através do joio, através dos escândalos, ou mesmo através da nossa carne, para que nós arrumemos motivo para nos afastar do tratamento da graça. Agora, que diremos diante do Senhor? A Bíblia diz em Hebreus 4, né? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Agora eu te digo, o que diremos diante do Senhor naquele dia, que enviou Jesus, derramou seu sangue, que enviou o Espírito Santo para dentro de nós, e que deu irmãos para nos ajudar na fé? Irmãos, olha só, você pega uma brasa bem acesa assim, ó, e põe ela longe assim, ela vai se apagando, se apagando, se apagando. E longe que eu digo é o seguinte, irmãos, tem pessoas que congregam conosco na Gerados pela Graça fora do Brasil. Eles não têm igrejas lá, eles congregam, eles estão perto, porque o que nos une não é fisicamente. O que nos une é esse propósito diário de renovar a nossa mente e estar buscando. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão tão longe da Gerados pela Graça e está mais unido a nós do que irmãos que às vezes moram aqui em Curitiba. Porque eles, se pudessem, eles estariam conosco, eles ouvem o áudio, eles pedem oração, eles estão ali meditando, estão ali orando, estão ali buscando, irmão. E às vezes a pessoa está apática, está parada. Irmãos, há uma força diabólica que só quem estiver cheio do Espírito Santo verá a malignidade. Irmão, há uma malignidade em retroceder, que quem está retrocedendo não vê. Por exemplo, uma pessoa que está diminuindo o pique, que não está orando mais, não está mais jejuando, não está mais evangelizando, ele não consegue ver que ele está indo para trás e que isso é maligno. Não, ele não vê algo maligno nisso. Agora, isso vai custar o que, irmãos? A salvação. Agora eu te pergunto, se um dia você estivesse diante de Deus, lá diante do trono, agora vamos falar assim, eternidade no céu ou eternidade no inferno? Isso faz diferença. O senhor diga, faz. Se isso é eternidade. Pastor, você está dizendo então que a salvação está atrelado a nós estarmos juntos com os irmãos? Sim. O Senhor disse em Hebreus, não deixe de congregar. O que ele está falando, irmãos? A salvação é um presente. Quando nós somos salvos, nós somos colocados num corpo espiritual que é a igreja. E essa unidade do Espírito, irmão, a Bíblia diz que todos juntos os ligamentos produzem crescimento. Então, se nós pensarmos que podemos assim, eu me lembro de um rapaz que ele encontrei no ponto de ônibus, ele falou assim, eu decepcionei tanto com a igreja que eu não vou mais à igreja não. Nenhum pastor presta, nenhuma igreja vale nada, eu só vi defeito meus irmãos, eu larguei de ir. Ele estava assim bem fora do ar, bem atribulado assim, eu acho que ele estava com demônios. Aí eu falei assim, e a Santa Ceia? Ele falou, eu pego, coloco o pão e o suco, eu dou para mim mesmo, eu não congrego em lugar nenhum, não quero saber, eu estou unido a Cristo, mas não estou unido à igreja. Isso está errado. Sabe por quê? Porque Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Você não pode estar unido ao cabeça desprezando o corpo. Essas coisas, a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um só. Irmãos, como é que eu posso dizer que eu estou unido a Cristo e eu rejeito o corpo de Cristo que Ele enviou para me ajudar? Você pensa que não faz diferença você receber uma imposição de mãos, uma unção com óleo, ouvir um louvor junto com os irmãos, orar junto com os irmãos? Porque orar sozinho é bom e é importante, irmãos, mas orar junto com os irmãos também. Essas coisas andam juntas. Não podemos só orar na igreja e só ouvir a palavra de Deus na igreja. Nós também meditamos na palavra de Deus sozinho, mas essas coisas andam juntas. Quanta coisa nós perdemos, amados, quando perdemos essa atmosfera. Porque olha só, Deus está operando no nosso meio. Ele está edificando, eles edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Veja o que aconteceu com o filho pródigo que se afastou do Senhor. Quanta coisa ruim aconteceu na vida dele. Deus diz lá no livro de Jeremias, você tem se afastado de mim. Irmãos,
Muitas vezes nós pensamos que se afastar do Senhor é dizer assim: Senhor, não quero saber de Ti, eu vou virar satanista, eu não quero mais saber de Ti. Irmãos, você rejeita Deus quando você rejeita o quê? O corpo de Cristo. A gente pensa que são coisas separadas. A gente pensa que pode ter a mesma comunhão com Deus, desprezando os meios que Ele nos dá. Por exemplo, de Deus eu não deixo, mas vou deixar a Bíblia. Irmãos, você despreza Deus quando você despreza os mecanismos que Ele te dá para te santificar. Se eu desprezo a oração, eu posso dizer, não desprezo Deus. Deus, pastor, Deus é meu tudo. Mas eu desprezo aquilo que Deus me dá para me santificar, eu estou desprezando a Deus. Ana vivia chorando porque ela era estéril. Sabe o que aconteceu quando ela ficava chorando? Não aconteceu nada. Mas um dia ela falou assim: eu vou fazer um ato profético, eu vou fazer uma viagem longa, camelo, longa viagem, vou até o templo e vou falar com Deus. E ali ela se jogou no chão e começou a chorar. O sacerdote carnal falou assim: aí sua bêbada, o que você veio fazer aqui? Ofendeu ela. Ela vai dizer: eu venho à igreja com essa dificuldade, ainda sou ofendido. Irmão, tem gente que se for ofendido na igreja não volta mais. Isso é uma tentação. Você viu Jesus chegar e dizer para a mulher assim: numa lista eu ponto os cachorrinhos, chamou ela de cachorrinha. Ela vai dizer assim: esse pastor é um cavalo, me chamou de cachorrinha, não vou mais lá. Irmãos, uma coisa importante que nós precisamos compreender é que se você se ofende com as pessoas e por causa disso você larga a Bíblia, o que significa isso? Que as pessoas são mais importantes do que Deus. Olha, veja bem, o que deve nos prender na igreja é o seguinte: nem o carinho nem o desprezo. Por exemplo, igreja não é lugar de fazer amizade, entretenimento. Não estamos na igreja por causa das pessoas, irmão. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Cadê Jesus? Então o carinho não nos segura na igreja. Cargo, carinho, não nos segura na igreja. Isso é bom e é importante, irmãos. Recebemos o carinho dos irmãos. Só que isso não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus nos comprou com o seu sangue para nós sermos dele, cada dia mais santo. Igreja é lugar de nós vir, se arrepender, colocar o rosto no pó, se converter. Isso é igreja. Então o carinho não deve nos segurar na igreja. Porque lá tem um amigo legal. Porque lá tem uma música legal. Lá porque tem festinha legal. Lá porque tem um movimento legal. Não, a gente não vai na igreja por causa de pessoas. E também não deixamos de ir na igreja por causa de pessoas. Não vou mais lá naquela igreja, o irmão não me cumprimentou. Irmãos, isso não é importante. Aonde que na Bíblia diz que nós devemos ser bem tratados? Não. A Bíblia diz: eu te envio como ovelha, no singular, no meio de lobos. Nos últimos dias haverá o que, irmãos? Muito joio e pouco trigo, mas Deus conta conosco. Agora, quando nós colocamos relacionamentos com pessoas como motivação para ir na igreja, isso é idolatria. É idolatria. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor nos comprou para Ele, nós estamos aqui por causa dEle, nós pertencemos a Ele. Por exemplo, tem pessoa, irmão, que deixa a igreja porque ama mais a família do que Deus. Isso é idolatria. Por exemplo, veio uma pessoa até mim e diz assim: pastor, eu estou fornicando com meu namorado. Eu digo: olha, então nós vamos orar para a irmã, e a irmã não vai subir no púlpito até que a irmã conserte isso. Eu, como pastor, preciso planejar o púlpito. O que acontece com a mãe dessa jovem? Se queima, se irrita por causa desta, se coloca ao lado do pecado, lá da filha, e sai da igreja. Por quê? Porque amou mais a filha do que a palavra. A pessoa deixa a presença do Senhor, por quê? Porque coloca relacionamento em primeiro lugar. Isso é idolatria. Às vezes, irmão, há um mal entendido na igreja, uma certa discussão, e aí a pessoa toma partido de pessoas. Não, mexeu com esse irmão, agora também não vou mais na igreja. Agora também fez isso com essa pessoa. Irmãos, como nós poderemos dizer para o Senhor que vamos virar as costas para Ele por causa das pessoas? Como é que eu vou virar as costas para trabalhar de Deus,
que é urgente, emergente, Jesus está voltando. Irmão, cada um vai dobrar o seu joelho diante do Senhor, ele vai dar conta de si mesmo. Como é que eu vou ficar me doendo? O pastor lá falou certas coisas lá para o meu sobrinho que eu não gostei, não vou mais na igreja. Mas o que é isso, irmão? Igreja agora é clube social? Igreja é lugar de ficar paparicando, mimimi. Igreja é lugar de gente valente que vai ali para se converter, para se arrepender e fica firme. Agora, nós devemos sair da igreja por quê? Se tiver uma heresia no púlpito, já deve sair da igreja. Está pregando coisas que não é de Deus, sai da igreja. Ou Deus te enviou para outro lugar para dar mais fruto, você sai porque Deus quer operar em outra igreja, lugar? Sim. Agora, sair da igreja por causa de pessoas, sair da igreja porque não vou com a cara daquele irmão, eu estou triste com aquela irmã, muitas coisas que fazem o irmão desviar, sabe o que é, irmãos? Dinheiro. O irmão comprou, não me pagou. Irmão, a gente não deve fazer comércio com o irmão por isso, porque sempre vai dar problema. O que compra fica chateado, o que vende fica chateado, um não paga, o outro, pois é aquele clima ruim. Igreja não é lugar de comércio, igreja é lugar de ir lá para ouvir a palavra e se converter. Porque aí, irmão, fica esse negócio. Contrata o irmão ou a irmã. Aí a irmã não paga, ou o irmão faz uma coisa lá, e aí o que acontece? A pessoa não vai lá para a igreja. Então igreja não é lugar dessas coisas, igreja não é lugar de santificar a nossa vida, porque Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Jeremias, se você puder abrir tua Bíblia, nós vamos orar. Peça para o Senhor, Senhor, me ajude eu ser focado, porque, irmãos, em toda geração, preste atenção, em toda geração, de Gênesis e Apocalipse, bem poucos entenderam o sentido da vida e foram salvos. Você vê no deserto de 1 milhão, Josué e Caleb foram salvos. No tempo de Noé foram 7 almas. Então sempre foi um número pequeno que entende a vida passa, irmãos. A gente pensa que é esperto, mas esperto é aquele que vai ser salvo no final. Esperto é aquele que vai morar no céu. E para morar no céu, irmão, é renúncia, é perdão, é perseverar no trabalhar da graça. Aqui em Jeremias, se você puder abrir a tua Bíblia, versículo 2, capítulo 2, tá? Capítulo 2 de Jeremias, 17 ao 19. Aqui fala do perigo de interrompermos o processo diário da graça. Irmão, você que está ouvindo essa mensagem, toma cuidado, hein? Toma cuidado, que o inimigo está querendo esfriar você. E nada é mais importante que você estar cheio do Espírito Santo. E aí começamos a arrumar desculpas, né? Jeremias 2,17. Porventura, está lendo aí Jeremias 2,17. Porventura não procuras isso para ti mesmo? Deixando o Senhor teu Deus no tempo que Ele te guia pelo caminho? Olha aí. Você não está procurando isso para você mesmo? Não está procurando dor de cabeça? Deixando o Senhor quando Ele está te guiando no caminho. Deixa o Senhor no meio do caminho. Porque às vezes, irmão, Jesus manda os discípulos para o outro lado. Mas no meio do caminho, o que acontece? Mover um vento contrário, uma tempestade. Ele está obedecendo o Senhor, mas veio uma tempestade. Agora eu vou deixar o caminho que o Senhor me mandou, olha a tempestade, olha a luta, olha o irmão, olha a irmã. Irmão, o Senhor falou, passe para o outro lado. Com tempestade não tem que voltar para trás. Não tem que olhar para a tempestade, mas sim o que o Senhor está falando conosco. Olha o 18. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito? Sabe o caminho do Egito? A pessoa começa a deixar a palavra, daqui a pouco é muita televisão, daqui a pouco é muita internet, daqui a pouco é muita conversinha, daqui a pouco é música do mundo, daqui a pouco é fofoca para lá, fofoca para cá. A pessoa vai perdendo Deus e nem percebe. Olha só o que diz ali. Do que adianta você ir para o Egito e beberes a água de Sior, né? Do que adianta você ficar bebendo essas coisas aí? O que te importa a ti o caminho da Síria, que é a soberba, a arrogância, a contenda, o ódio, a mágoa, e beberes águas do rio? Olha o que diz no 19, irmãos. O que vai acontecer? 19. A tua malícia te castigará. Vai vir castigo lá na frente, se nós desviarmos, se nós deixarmos o Senhor. E diz ali, e as tuas apostasias. E que apostasia, irmão? Deixar o caminho do Senhor. E as tuas apostasias te repreenderão. Você vai orar esperando a bênção e vai ter o que, irmão? Repreensão.
você vai ser repreensível. Olha o que diz: as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê. Vê o que, irmão? Quão mau e amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Queridos, o filho pródigo pensou que ele era muito esperto, mas olha como ele perdeu. Desceu. Na presença do Senhor é de glória em glória. Nossa vida só vai melhorando. Olha, irmão, cada oração, cada vez que você está ali junto com os irmãos, só coisa boa está acontecendo. Não digo você ir numa igreja que tem comércio, que tem apostasia, não é melhor não ir. É melhor abrir na tua casa, na tua sala, com 2 ou 3 ali, do que ir numa igreja que tem comércio, que tem mentira, que tem heresia. Mas eu digo, se na tua cidade tem um pastor sincero, não precisa ser perfeito não, porque nenhum deles é perfeito. Mas se você tiver aí na tua cidade um pastor sincero, se junte a ele, ajude ele, porque tudo que você fizer pelo reino tem recompensa. E Deus está conosco, irmãos.